Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tutoria. Eu vou orientar vocês a estarem desenvolvendo as atividades da semana 3 do PET 2, tudo bem? Vamos lá. Primeiro exercício. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Então, a matéria jornalística 1 diz o seguinte: pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os pontos de saúde para tomar vacinas, conforme calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Matéria jornalística 2. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba e esse número caiu para apenas 20% em 2010. E aqui estão os gráficos. Nós vamos ajudar a ver de qual matéria é cada gráfico. Primeira coisa, localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. O que nós já sabemos? Pares ordenados, né, são os pontos que têm o eixo X e o Y, nessa ordem. Então, eu vou fazer para vocês um exemplo. No gráfico A, nós temos o ponto A, 1970, 60. Então, no eixo X, o ponto A tem coordenadas 1970 e 60. Vocês vão fazer com todos os pontos a mesma coisa. O gráfico B, ele tem o ponto A, 1970 para X e 20 para Y. Vocês vão fazer isso com todos os pontos, certo? Agora é sua vez, né? Esses exercícios aqui é interpretação dos gráficos. Vamos ver. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Então, vocês estão vendo que é um exercício de interpretação. As grandezas, o que são as grandezas? No gráfico, as grandezas relacionadas são os anos e a porcentagem. Os anos, eles estão no eixo X e a porcentagem está no eixo Y. Então, você vai ver, se o X está crescendo, o Y também está crescendo? Aí você vai analisar e responder sim ou não. Na letra C, as grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? É a mesma coisa da letra B, tá? A letra C. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Então, você vai lá olhar no gráfico, né? O gráfico 2, o gráfico B, e vai responder, sabendo que anos e porcentagem são as grandezas relacionadas, tá? E você vai usar o mesmo raciocínio para responder a B e a C, olhando para o gráfico. Depois, lendo o texto e localizando os dados que vocês associaram, associe cada gráfico à matéria jornalística. Aí você vai fazer a matéria jornalística 1 é do gráfico tal. A matéria jornalística 2 é do gráfico tal. Isso é uma análise e vocês vão interpretar e responder. A última, você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais são. Você vai olhar de novo para o gráfico e vai ver se teve algum erro na construção do gráfico, tá bom? Vacina para o corona, né? Estamos à espera. Número 2. Leia-se. Associe as equações y é igual a 2x mais 1 e y é igual a menos 2x mais 1 as suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Se a gente estivesse lá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, até mesmo no nono ano, eu falaria uma maneira para você estar interpretando isso daqui. Falaria de função crescente, função decrescente, o valor do A aqui na minha equação. Mas como a gente está no oitavo ano, começando a relacionar, nós vamos falar de pares ordenados.
Então, como que você vai saber se esse gráfico é dessa ou dessa equação? Presta atenção. Vamos pegar um ponto que pertence a essa reta aqui, ó. Um ponto que pertence a essa reta. Vocês sabem, se eu coloco pontos no plano cartesiano, eles estão alinhados, é claro que vai formar uma reta. Toda equação forma uma reta no plano cartesiano. Então, vamos analisar da seguinte maneira. Eu vou pegar o ponto 1 e 3. Ele pertence à reta do gráfico 1, tá? Olha ele aqui, ó. 1 e 3. 1 para x e 3 para y. É esse ponto aqui, ele pertence a essa reta. O que eu vou fazer? Eu vou substituir nas duas equações. Y é igual a 2x mais 1, é a primeira equação. Vou substituir esse ponto aqui. O y é 3, igual a matéria do outro PET. E o x é 1. 2 vezes 1 mais 1. 3, que é o y, é igual. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3. Isso é verdadeiro, né? Então, quer dizer, esse ponto aqui, ele satisfaz essa equação. Vamos ver agora com essa outra equação aqui. Y é igual a menos 2x mais 1. O y é 3. Menos 2 vezes 1 mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 1, menos 1. 3 é igual a menos 1? Isso é falso, né? Então, agora, vocês vão concluir o que está perguntando aqui, certo? Eu já dei as dicas aqui. Pensa direitinho e conclui, certo? Número 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Então, o que nós temos que fazer? Lembra daquele vídeo, plano cartesiano? É exatamente isso. Você vai desenhar um plano cartesiano, lembrando que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, tá? E vamos marcar os pontos. Eu só marquei 3, já ajudei muito, né? Marquei 3 pontos para vocês. Vocês vão desenhar bonitinho assim e vão marcar todos os pontos. Ponto A, 1,3. Sabendo que sempre o primeiro é X. 1 e 3. Marquei o ponto A. Ponto B, 2,5. 2 e 5. Marquei o B. C, 3 para X e 7 para Y. Marquei o C. Vocês estão vendo que tem alguma coisa aqui com esses pontos, né? Então, vocês vão fazer com todos os outros pontos. Se tiver uma malha quadriculada, ótimo. Se não tiver, é só usar a régua e faz a distância entre os pontos a mesma, que sai perfeito. Bom, aí vai perguntar na letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Nós já estamos vendo aqui, né? Então, continue com os pontos, que se fizer certinho, você vai ter a resposta certa aqui. Letra B. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? Então, o que é isso? É a mesma análise daquela outra atividade. As grandezas são x e y, né? O x está crescendo, estão vendo? O y também está crescendo? Aí você vai responder fazendo essa análise. Número 4. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Mesma coisa da outra. Esse daqui eu fiz para vocês o ponto C, D e E, porque vocês estão vendo que ele está localizado em outro quadrante do gráfico? Entrou um número negativo aqui, então eu resolvi fazer esses pontos. Está localizado no outro quadrante, mas é a mesma coisa. O ponto C é 3 e menos 1. 3 para X, o menos 1 está abaixo aqui no eixo Y. Ligou, está aqui. O D, 4 e menos 3. O 4 está aqui e o menos 3 está aqui, ponto D. E fiz o ponto E, 5 para X e menos 5, tá? O E está aqui, certo? Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros pontos. Vocês estão percebendo que aquela reta, ela estava para cá, né? Inclinação, certo? Agora, essa aqui está numa posição diferente. Tem alguma coisa que vai nos dizer aí, ó. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Se você fizer direitinho, você vai ver que esses 3 pontos aqui já determinam uma reta. Vai continuar fazendo direitinho e vai ver que vai formar uma reta. Mesma outra pergunta. Observando os pares ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce?
Então, olha aqui para o x. 1, 2, 3, 4, 5. O x está crescendo. Agora, olha o y. 3, 1, menos 3, menos 5. Tá vendo? Olha a diferença dos outros pontos, né? A gente quer que vocês cheguem a essa conclusão. Quando as duas grandezas crescem, a reta está para um lado. Quando uma cresce e a outra decresce, a reta está para o outro lado. Tá bom? A matemática é mesmo apaixonante, né? É o que eu falo para vocês na sala de aula. Apaixonante. Então, pessoal, vamos para a última questão. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12 de bandeirada e R$ 3 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10 de bandeirada e R$ 4 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Então, antes da gente vir para a análise do gráfico, o que eu pensei? Lembra daquele probleminha da Maria? É bem semelhante a esse. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma equação para a empresa A e uma equação para a empresa B. A empresa A, quem é o Y? O Y é o valor pago pela corrida de táxi. Quem é o X? O X é o quilômetro rodado. Então, a empresa A, ela recebe R$ 12 de bandeirada, mais R$ 3 por quilômetro rodado. A empresa B recebe R$ 10 de bandeirada, mais R$ 4 por quilômetro rodado. Tá? A bandeirada é uma taxa, né? Que o taxista cobra para poder estar usando o serviço, tá? R$ 3 o quilômetro rodado aqui e R$ 4 o quilômetro rodado aqui, certo? Então, a primeira pergunta. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Então, se eu quero saber a quilometragem, eu quero saber o valor do X. Eu falei aqui que o Y tem que ser o mesmo, porque eu quero saber o mesmo valor a ser pago. Então, o que eu pensei? Vocês vão igualar as duas equações. Se o Y é o mesmo, 12 mais 3x é igual a 10 mais 4x. Onde eu caí? Numa equação do primeiro grau. Aí você vai resolver e vai achar o valor do x. Quem é o valor do x aqui? É o valor do quilômetro rodado, onde os valores cobrados serão os mesmos, tá? Então, vocês vão fazer e vão me responder essa pergunta. Na letra B, em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Depois que você achar esse valor aqui do X, você pode fazer uma simulação na empresa A e na empresa B. Coloca valor de X menor, valor de X maior, substitui aqui e vai fazer a sua análise. Tudo bem? Então, a conclusão que você pode chegar, você faz com as suas palavras. É mais vantajoso utilizar a empresa A caso rode mais de 2 km. Você vai ver aqui que se você colocar aqui um X maior que 2, o valor da empresa A vai ficar mais vantajoso que a empresa B, colocando o mesmo valor. É mais vantajoso utilizar a empresa B caso rode até 2 km. Por que será 2 km, hein? Vocês vão descobrir, tá bom? Então, vocês vão, com isso que foi explicado, vocês vão trabalhar os exercícios, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram no Zap e não percam o prazo de entrega, tudo bem? Valeu, um beijinho e até a próxima videoaula.